Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. Esse é um número muito importante para mim. Por favor, cliquem no botão inscrever-se. É apenas um clique, mas para mim é uma motivação enorme para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos vocês. A cerimônia de coroação já durava 3 horas quando o rei Teren sentiu pela primeira vez uma contração no peito, tão violenta que quase o derrubou de joelhos. Vossa Majestade? O alto conselheiro Gavel inclinou-se de sua posição ao lado do trono. Algo está errado? Ele apertou os braços de seu antigo assento, os nós dos dedos brancos sob seus anéis cerimoniais. A sensação voltou, mais forte desta vez. Não exatamente dor, mas algo muito mais perturbador. Parecia que ganchos invisíveis haviam se alojado atrás de suas costelas, puxando para baixo com insistência crescente. Preciso de ar, ele conseguiu dizer. Embora mesmo enquanto falava, ele soubesse que não era ar que seu corpo clamava. O grande salão fervilhava com quase 1000 convidados, todos reunidos para testemunhar o reconhecimento formal de sua realeza após a morte de seu pai. Nobres do sangue de lobo de todos os territórios, seus olhos brilhando como âmbar à luz das velas, enquanto esperavam que ele completasse os rituais antigos. Ele não podia sair. Não agora. Outra contração. Tão forte que sua visão embaçou. Para baixo. Algo primordial sussurrou em sua mente. Desça, meu rei. A voz de Gavel tornou-se preocupada. Talvez devêssemos adiar. Não. Ele se forçou a ficar ereto. Mas seu lobo, geralmente tão controlado, estava arranhando sua consciência com desespero crescente. Em 30 anos de vida, ele nunca sentira sua besta lutar contra ele dessa forma. Continuem com a cerimônia. Voltarei em breve. Ele se levantou do trono, e o murmúrio de confusão da multidão o seguiu enquanto ele caminhava em direção à entrada lateral do salão. Seu guarda pessoal, Capitão Darius, caiu ao seu lado. Senhor, para onde vamos? Ele não sabia. Seus pés se moviam por conta própria, seguindo aquela terrível atração por corredores que ele havia percorrido desde a infância. Pelos degraus principais, passando pelas cozinhas, mais fundo, pelos antigos passagens, Vossa Majestade. Darius soou alarmado. Mas aqueles levam às câmaras da fundação. A voz de Teren saiu rouca, quase desumana. A atração estava se tornando agonia. Agora seu lobo uivava dentro de seu crânio. Algo está errado. Eles desceram degraus de pedra que ficavam mais antigos a cada nível. Do mármore polido à rocha bruta, o ar ficou espesso, mofado por séculos de desuso. Essas passagens eram anteriores ao castelo atual por gerações, construídas quando os primeiros reis Alfa governavam com sangue e brutalidade. Senhor, ninguém desce aqui há décadas. Não é seguro. Ele se virou para seu capitão, e o que quer que Darius tenha visto em seus olhos o fez recuar. Há alguém aqui embaixo. Isso não é possível. Essas câmaras estão seladas desde... Um som cortou a escuridão. Fraco, quase inaudível mesmo para a audição aprimorada de Teren. Respiração, trabalhosa, ruidosa. O lobo de Teren ficou completamente selvagem. Ele correu, abandonando qualquer pretensão de controle, seguindo passagens que nunca havia explorado. Suas mãos traçaram as paredes, encontrando um calor que não deveria existir nessas profundezas frias. A respiração ficou mais alta, pontuada por algo mais. Um batimento cardíaco. Lento, muito lento, desvanecendo. A passagem terminava em uma porta de ferro marcada com símbolos que o faziam arrepiar. Magia antiga, magia de ligação, o tipo que o reino moderno havia proibido séculos atrás. O que é este lugar? Sussurrou Darius. Teren não respondeu. Ele agarrou a maçaneta da porta e a dor disparou por seu braço. Espinhos de lobo embutidos no metal. Ele puxou mesmo assim, a palma da mão sibilando, mas a porta permaneceu firme. Fechaduras antigas projetadas para segurar algo dentro ou alguém. O batimento cardíaco além da porta engasgou com um rugido que era pura alfa. Teren mudou parcialmente, sua mão se tornando uma garra maciça que rasgou o ferro como papel. A porta gritou enquanto ele a arrancava das dobradiças. A câmara além era escuridão total, mas seus olhos de lobo perfuraram a escuridão facilmente. O que ele viu o derrubou de joelhos. Uma figura jazia encolhida contra a parede distante, correntes nos pulsos e tornozelos. Feminina, embora emaciada, ele podia contar cada costela através de seu vestido esfarrapado. Seu cabelo, provavelmente outrora dourado, pendia em fios sujos, em volta de um rosto que poderia ter sido bonito antes que a fome o esculpisse até o osso.
mas foram seus olhos que o destruíram. Olhos violetas enormes em seu rosto esquelético, encarando-o com uma mistura de terror e esperança desesperada. Por favor, ela sussurrou, sua voz como vidro quebrado. Por favor, não me machuque mais. As mãos de Taryn tremeram enquanto ele se aproximava. As correntes também eram de bane de lobo, e onde tocavam sua pele, deixaram feridas que não curavam. Há quanto tempo ela está aqui? Quem fez isso com ela? Eu não estou aqui para te machucar, ele disse suavemente, lutando para manter seu lobo de emergir completamente. Queria destruir tudo, todos que permitiram que isso acontecesse. Vou te tirar daqui. Ela tentou recuar quando ele alcançou as correntes, um gemido escapando de sua garganta. Não, por favor. Fui boa. Não usei. Nenhuma vez. Eu juro. Usar o quê? Mas mesmo enquanto ele perguntava, ele sentiu. Poder irradiando dela em ondas, apesar de seu estado enfraquecido. Não poder de lobo. Algo mais. Algo que deixou seu lobo selvagem de reconhecimento. Companheira! Uivou sua besta. Companheira, não! Isso estava além da crença. Ele procurou por anos. Atendeu a todas as reuniões. Conheceu todas as fêmeas elegíveis de sangue de lobo no reino. Sua companheira não existia. No entanto, aqui estava ela, morrendo acorrentada sob seu próprio castelo. As garras cortaram as correntes, ignorando a queimadura do bane de lobo. Ela desabou para a frente, e ele a pegou, seus braços embalando seu corpo esquelético. Ela não pesava nada. Há quanto tempo ela não comia? Quem te fez isso? Ele rosnou. Seus olhos violetas piscaram. O conselho disse que eu era uma abominação. Sangue errado. Perigosa. Sua respiração engasgou. Disseram que a cerimônia purificaria o reino. Que meu sacrifício seria... Seus olhos rolaram para trás, seu corpo ficando mole. Não. Taryn pressionou o ouvido contra o peito dela. O batimento cardíaco mal estava lá. Um sussurro de som. Darius, traga os curandeiros agora. Mas a cerimônia. Esqueça a maldita cerimônia. Taryn a abraçou contra o peito, levantando-se em um movimento fluido. Alguém acorrentou minha companheira sob o castelo e a deixou para morrer. Darius ficou pálido. Você é sua companheira? Mas ela não é de sangue de lobo. Eu posso sentir o cheiro. Ela é minha, Taryn rosnou. Ela é minha e está morrendo. Ele correu, carregando-a pelos corredores, subindo as escadas, a cabeça dela pendendo em seu ombro. A cada passo, sua respiração ficava mais superficial. Quando ele chegou aos salões principais, mal conseguia ouvir o batimento cardíaco dela. Os convidados da cerimônia se dispersaram quando seu recém-coroado rei irrompeu pelas portas, coberto de sangue e queimaduras, carregando o que parecia um cadáver. Curandeiro Lysander! Taryn rugiu. O curandeiro idoso apressou-se, suas mãos já brilhando com luz curativa. Ele as pressionou contra o peito dela, depois recuou como se tivesse sido queimado. Vossa Majestade! Ele sussurrou. Esta mulher, ela foi amaldiçoada repetidamente por anos. E ela é... Ele fez uma pausa, seu rosto ficando pálido. Ela é algo que não deveria existir. Não me importo com o que ela é, disse Taryn. Salve-a. Tentarei, mas... As mãos de Lander pairaram sobre o corpo dela. Senhor, se ela é o que eu acho que é, o conselho exigirá. O conselho? A voz de Taryn baixou para um silêncio mortal. Responderá porque minha companheira foi torturada sob minha própria sala do trono. Como se respondendo às suas palavras, os olhos da garota piscaram. Por um momento, eles se encontraram com os dele, Violeta encontrando ouro. Então seu corpo começou a convulsionar. Sarah não sonhava há 5 anos. Na escuridão lá embaixo, sonhos exigiam esperança, e a esperança fora a primeira coisa que as correntes lhe roubaram. Mas agora ela flutuava em calor. Calor real, e vozes circulavam acima dela como pássaros ansiosos. Fora de questão. Ninguém sobrevive a tanta exposição à bane de lobo. Ela não é puramente humana. Olhe o sangue dela. É literalmente prata. O rei se recusa a deixá-la. Rei. A palavra penetrou em sua névoa. O rei era quem ordenara seu aprisionamento. O rei não era o mesmo rei. O velho morrera. Ela sentira isso através das pedras, o luto do castelo enquanto o poder mudava de pai para filho. Há quanto tempo? Dias? Semanas? O tempo não significava nada na escuridão. Seus olhos se abriram.
E imediatamente ela desejou que não tivessem aberto. Luz, abençoada e terrível luz por toda parte. Após anos de escuridão absoluta, até mesmo a luz de velas parecia estar olhando diretamente para o sol. Ela tentou levantar a mão para proteger o rosto, mas seu braço não respondeu. Nada respondia. Ela está acordada. A voz de uma jovem animada. Vossa Majestade, ela está... Deixe-nos. Essa voz profunda, comandando, fez algo em seu peito apertar com reconhecimento. Ela a ouvira na escuridão. Sentira ressoar em seu peito quando ele a carregara. Limpa a garganta. O novo rei, o que a encontrou. Cadeiras rasparam, passos recuaram, uma porta se fechou. Depois silêncio, exceto pela respiração dele e dela. Você consegue falar? Mais suave agora, aquela voz comandando. Cuidado! Sara tentou. Sua garganta parecia que ela engolira areia e vidro. Água. Movimento. O gotejar líquido. Então uma mão atrás de sua cabeça, impossivelmente gentil para seu tamanho, levantando-a o suficiente para pressionar uma taça a seus lábios. A água tinha gosto de vida. Devagar, ele murmurou. Seu corpo esteve dormente por muito tempo. Quando ela bebeu o que conseguiu, ele a deitou novamente. Ela forçou os olhos a abrirem completamente, piscando através das lágrimas enquanto se ajustavam. Ele sentou-se ao lado de sua cama, e mesmo meio cega, ela podia dizer que ele era magnífico. Estrutura enorme, cabelo escuro caindo sobre os ombros e olhos que brilhavam dourados mesmo à luz do dia. Poder irradiava dele em ondas que faziam sua luz interior piscar em resposta. Aqueles olhos dourados se arregalaram. Você está brilhando! Sara olhou para baixo. Sua pele fina como papel devido à fome emanava uma suave luminescência prateada. Horror a inundou. Não, não, não! Ela tentou puxá-lo de volta, forçar a luz para baixo como fora treinada. Desculpe, não farei de novo. Por favor, não me mande de volta. Por favor, pare. Sua mão cobriu a dela, e o conforto foi avassalador. O toque enviou eletricidade por todo o seu corpo. Ninguém vai te mandar para lugar nenhum. Você está segura. Segura? Ela quase riu. Sou uma lançadora de luz no reino dos lobos. Não existe segurança. Sua mandíbula se apertou. Quanto tempo você ficou lá embaixo? Desde meu 16º aniversário, quando a luz se manifestou pela primeira vez. As palavras saíram mais fáceis agora, embora cada uma machucasse. O velho rei disse que eu era contaminação, que minha espécie fora eliminada por um motivo. Quantos anos você tem agora? Sara fechou os olhos. Pare de contar depois do 3º ano, mas acho que 21, talvez 22. Ela sentiu ele ficar muito quieto. 6 anos. Você ficou acorrentada na escuridão por 6 anos. Era para ser uma execução, ela sussurrou. Mas eu não morria. O conselho tentou de tudo. Veneno, fome, bane de lobo. Mas a luz continuava me curando. Limpa a garganta. Então eles decidiram esperar. Deixar a escuridão me consumir lentamente. Seu rosnado fez as janelas tremerem. O conselho sabia, meu pai sabia, e ninguém. Ele se interrompeu, visivelmente lutando pelo controle. Por que você veio por mim? A pergunta escapou antes que ela pudesse detê-la. Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então eu senti você morrendo através daqui. Ele pressionou o punho contra o peito. Meu lobo enlouqueceu. Eu não conseguia respirar até te encontrar. Os olhos de Sara se arregalaram. Isso não é possível. Eu não sou de sangue de lobo. Não posso ser sua companheira. Ele disse isso simplesmente. Finalmente. Você é minha companheira. Queira você acreditar ou não. A palavra pairou entre eles como um desafio a si mesma. O conselho nunca aceitará isso, disse ela. O conselho aceitará o que eu lhes disser para aceitar. Você não entende! O desespero se infiltrou em sua voz. Lançadores de luz e lobos são inimigos naturais. Minha luz pode queimar sua espécie como ácido. É por isso que nos eliminaram. É por isso. Mostre-me. Ela piscou. O quê? Sua luz. Mostre-me o que ela faz. Eu poderia te machucar. Seus lábios se curvaram. Não exatamente um sorriso. Pequena estrela, você mal consegue levantar a própria mão. Acho que vou sobreviver. O endearment fez seu peito doer. Devagar, com cuidado, ela deixou a luz construir em sua palma. Ela faiscou prateada, branca, bonita e terrível. Ele estendeu a mão em direção a ela. Não! Seus dedos passaram pela luz. Ela esperou seu grito, o chiado de carne queimando.
Em vez disso, seus olhos se arregalaram de espanto. Está quente. Isso não está. Ela olhou fixamente para as mãos dadas, sua luz dançando inofensivamente sobre a pele dele. Você deveria estar agonizando. A única agonia, disse ele baixinho, foi sentir você morrer enquanto eu me sentava naquele trono fingindo ser rei. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu com estrondo. Um guarda entrou correndo, o rosto pálido de pânico. Vossa Majestade, o conselho exige vossa presença. Eles estão pedindo a execução imediata da garota. Terence se levantou lentamente e a temperatura na sala caiu 10 graus. É mesmo? Sua voz era suave, mortal. Eles dizem que ela é uma abominação. Que sua presença aqui amaldiçoará o reino. Eles invocaram a lei antiga. O coração de Sarah parou. A lei antiga permitia que o conselho sobrepujasse até mesmo o rei em questões de pureza de espécie. Ele olhou de volta para ela, e seus olhos continham uma promessa que a fez prender a respiração. Então eu invocarei uma lei mais antiga. Ele se virou para o guarda. Diga ao conselho que estou levando minha companheira para a sala do trono. E se alguém sequer olhar para ela de forma errada, eu pintarei as paredes com o sangue deles. O guarda fugiu. Que lei mais antiga? Sarah sussurrou. Mas ele já a estava levantando da cama, aninhando-a contra o peito. A lei dos verdadeiros companheiros, disse ele. Eles não podem executá-la se você for reivindicada. Seu sangue gelou. Reivindicada significa marcada, ligada, minha em todos os sentidos que importam. Seus olhos brilharam dourados. A questão é se você confia em mim o suficiente para tentar. A sala do trono explodiu no momento em que Terence carregou Sarah pelas portas. Abominação! Ela nos amaldiçoará a todos. Matem-na antes que espalhe seu veneno. O rosnado os silenciou a todos. Ele caminhou pela multidão de nobres e conselheiros. Cada passo deliberado, seus braços nunca vacilando. Apesar do tremor de Sarah, ela pressionou o rosto contra o pescoço dele, tentando se esconder das centenas de olhos que queimavam de ódio. Não olhe para eles, murmurou ele contra o cabelo dela. Olhe para mim. Ela ergueu a cabeça, encontrando seu olhar dourado, e por um momento, a multidão desapareceu. Então, a voz do alto conselheiro Gavel cortou o silêncio como uma lâmina. Rey Terence, embora nos alegremos com a descoberta de sua companheira, certamente você pode ver a impossibilidade aqui. Essa criatura é uma lançadora de luz, a última de sua espécie por um bom motivo. Tosse. Nossas leis são claras. Suas leis, disse Terence, sentando-se em seu trono com Sarah ainda em seus braços, condenaram uma garota inocente a 6 anos de tortura. Ela não é inocente. O conselheiro Malwick deu um passo à frente, seu rosto marcado retorcido de nojo. Eu carrego as marcas do que a espécie dela pode fazer. Ele afastou a gola, revelando cicatrizes de queimadura que pareciam raios. Lançadores de luz mataram dezenas de nossa espécie nas guerras antigas, e lobos mataram milhares das delas, seus encontros. No entanto, aqui ela está, sem ter prejudicado ninguém, tendo passado 6 anos acorrentada pelo crime de existir. Ela não pode ser sua verdadeira companheira, insistiu Gavel. É biologicamente impensável. Ela não tem lobo. Ela não pode mudar. Ela não pode. Não pode o quê? A voz de Terence baixou perigosamente. Não pode amar. Não pode se ligar. Não pode gerar filhotes. Seus braços se apertaram em torno de Sarah. Ou não pode ser controlada por você. A acusação pairou pesada no ar. Testem-na, alguém chamou da multidão. Se ela é realmente sua companheira, deixe-a provar. Como? Perguntou Terence. Gavel sorriu friamente. A prova da lua. Deixe-a tocar a pedra sagrada. Se ela é realmente destinada a você, a pedra a aceitará. Caso contrário, ele deu de ombros. Revelará a verdade. Sarah sentiu a tensão. Ela não sabia o que era a pedra sagrada, mas pelo jeito dele, não era bom. A pedra sagrada não é usada há 1 século, disse Terence. Por que não houve um acasalamento questionado em 1 século? Gavel rebateu. A menos que você tenha medo do que isso mostrará. Armadilha. Isso era claramente uma armadilha, mas Terence já estava de pé. Tragam-na. A multidão se abriu enquanto 2 guardas carregavam um pedestal de obsidiana encimado por uma esfera que parecia absorver a luz. Mesmo de longe, Sarah podia sentir seu poder. Antigo, faminto, decididamente hostil à sua presença. A pedra queimará qualquer um que não pertença à linhagem de lobos, anunciou Gavel alto o suficiente para todos ouvirem. Se ela é sua verdadeira companheira, ela será reconhecida através de seu vínculo. Se não,
Eu sei o que ela faz. Teren estalou a língua. Ele olhou para Sarah. Você não tem que fazer isso. Sim, eu tenho. Sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. Se eu não fizer isso, eles nunca vão parar. Ele a carregou até a pedra, cada passo pesado de pavor. À medida que se aproximavam, a pele de Sarah começou a formigar, depois a queimar. A pedra não apenas a rejeitou. Ela odiava ativamente sua existência. Sua mão na pedra, instruiu Gavil, seus olhos brilhando de antecipação. Sarah estendeu sua mão esquelética, observando-a tremer. No momento em que sua palma tocou a superfície de obsidiana, a agonia explodiu em cada nervo. Ela não gritou. Ela aprendeu há muito tempo que gritar só piorava as coisas, mas sua luz explodiu involuntariamente, energia branco-prateada percorrendo sua pele em defesa desesperada. A pedra começou a rachar. Impensável. Alguém respirou. A rachadura se espalhou, como teia de aranha pela superfície enquanto a luz de Sarah derramava nela. Ela não conseguia parar. A pedra estava sugando seu poder, drenando-a, mas também mudando. Olhem! Um jovem lobo apontou. A obsidiana estava se transformando, preta, dando lugar ao prateado, como se sua luz a estivesse purificando por dentro. Mas o dreno era demais. Ela sentiu sua força vital seguindo sua luz para dentro da pedra. Parem! Teren rugiu, mas sua mão estava congelada na superfície. Era assim que ela morreria. Não na escuridão abaixo, mas aqui na luz, provando que não pertencia. Então a mão de Teren cobriu a dela na pedra. No momento em que suas peles se tocaram, tudo mudou. O poder fluiu através dela. Não sua própria luz, mas algo selvagem e primitivo. Energia de lobo encontrando sua luz e se fundindo a ela. A pedra explodiu. Não rachou, não se estilhaçou, completamente obliterada. Luz prateada e dourada irrompeu de onde estava, enchendo a sala do trono com uma radiância além da descrição. Quando desapareceu, uma nova pedra se formou das cinzas da antiga, nem preta nem prateada, mas uma fusão rodopiante de ambas, pulsando como um batimento cardíaco, silêncio absoluto. Então Gavil caiu de joelhos. A Pedra Gênese. É a Pedra Gênese. O quê? Teren exigiu, ainda segurando Sarah. Diz a lenda que lobo e luz se unem em perfeito equilíbrio. Eles criarão a Pedra Gênese, a fonte original de ambas as linhagens. A voz de Gavil tremia. Ela não existe desde a grande separação, quando nossa espécie se dividiu. Você está dizendo que eu estou dizendo que ela não é apenas sua companheira, Vossa Majestade. Ela é sua combinação perfeita, a profetizada a reunir o que foi quebrado. Gavil olhou para Sarah com algo que se aproximava de admiração. Ela é a ponte. Antes que alguém pudesse responder, as pernas de Sarah cederam. O esforço havia levado tudo o que ela tinha. Demais, ela ofegou. Usei demais. Sua luz estava tremeluzindo, desvanecendo. Ela podia sentir seu corpo começando a desligar. Os anos de tortura finalmente cobrando seu preço. Não. Os braços de Teren se apertaram em torno dela. Você não vai me deixar agora. Não quando eu acabei de te encontrar. Não consigo. Respirar estava se tornando insuportável. Não consigo me segurar. Então não se segure, disse ele ferozmente. Confie em mim para te pegar. Se eu soltar, a luz fará o que deve fazer. Sua testa pressionada contra a dela. Pare de lutar, pequena estrela. Pare de lutar comigo. Ao redor deles, a corte observava em silêncio atônito enquanto seu novo rei segurava sua companheira moribunda. Luz prateada tremeluzindo como uma vela ao vento. Por favor, Teren sussurrou. E pela primeira vez, Sarah ouviu-o quebrar. Por favor, não me deixe sozinho no escuro. As palavras quebraram algo em seu peito. Ela esteve sozinha no escuro por 6 anos. Ela conhecia essa agonia intimamente. Com a última de sua força, ela pressionou os lábios contra a garganta dele, bem onde podia sentir seu pulso acelerado. Não sozinho, ela respirou. Nunca mais sozinha. Então sua luz explodiu para fora uma última vez, não em morte, mas em transformação. Prata misturada com ouro, luz com sombra, humano com lobo. Quando desapareceu, Sarah Nightingale, última das lançadoras de luz, se foi. Em seu lugar jazia algo inteiramente novo. Sarah acordou com vozes discutindo e a sensação de flutuar em luz estelar líquida. Faz 3 dias. Ela já deveria ter se transformado ou morrido. Olhe para ela, Lysander. Isso parece morte para você? Ela tentou abrir os olhos, mas descobriu que não conseguia.
Não porque estivessem fechados, mas porque ela estava vendo de forma diferente. Tudo aparecia em camadas. O mundo físico, sim, mas também fluxos de energia fluindo através de tudo como rios de luz. Fascinante, murmurou o chamado Lysander. Sua estrutura celular está completamente se reescrevendo. Não é nem transformação de lobo nem morte humana. É evolução. Uma nova voz, feminina, antiga. A criança está se tornando o que ela sempre deveria ser. Sarah sentiu movimento ao seu redor, o fluxo de energia mudando à medida que as pessoas se reposicionavam. Através de sua nova visão, Taryn apareceu como um sol dourado flamejante, sua preocupação se manifestando como nuvens escuras em sua luminescência. Anciã Morphia. A voz de Theron continha desespero respeitoso. Você pode ajudá-la? Ajudar? A antiga riu. Garoto, ela não precisa de ajuda. Ela precisa de compreensão. Você sabe o que fez ao unir luz e lobo? Criou a pedra Gênese, aparentemente. Não, a pedra é apenas um símbolo. Você iniciou algo que não pode ser parado. Ela é a primeira de algo novo. E se ela sobreviver ao tornar-se, ela mudará tudo. Se ela sobreviver. As palavras ecoaram pela consciência de Sarah. Ela tentou falar, mover-se, mas seu corpo não respondia mais aos seus comandos. Estava ocupado fazendo algo mais, desfazendo e refazendo a si mesmo célula por célula. Por que ela não consegue acordar? A mão de Taryn encontrou a dela, e o toque enviou cascata de sensações através de seu sistema nervoso em transformação. Porque ela está lutando, disse a anciã Morphia. 6 anos suprimindo sua luz, forçando-se a ser menos do que ela é. Sua mente não sabe como soltar. Então me diga como alcançá-la. Você não pode. Esta batalha é dela sozinha. Mas a anciã fez uma pausa. Você pode mostrar a ela o que espera do outro lado. Como? Da mesma forma que você a encontrou em primeiro lugar? Siga o vínculo. Sarah sentiu a consciência de Taryn roçar contra a dela. Tente. Incerta. Tosse. Seus pensamentos tinham gosto de florestas de pinheiros e tempestades de montanha. Pequena estrela, ela tentou responder, mas sua voz mental estava fragmentada, espalhada pela transformação. Estou com medo, ela finalmente conseguiu. Eu sei. Sua presença a envolveu como calor. Mas você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. 6 anos no escuro e você nunca quebrou. Estou quebrando agora. Não. Sua convicção brilhou através do vínculo. Você está se tornando. Ela queria acreditar nele, mas a dor estava aumentando. Cada célula gritando enquanto morria e se reformava. Seus ossos estavam se dissolvendo, reestruturando-se em algo mais denso. Seus músculos rasgavam e se refaziam com fios de luz. Até seu coração estava mudando seu ritmo, dividindo-se em câmaras duplas que batiam em contraponto. Deixe-me mostrar algo. Taryn sussurrou através do vínculo. De repente, ela estava vendo através dos olhos dele, vendo a si mesma na cama. Mas não era a garota esquelética que ele tirara das masmorras. Seu corpo irradiava uma luz tão brilhante que deveria ter cegado a todos na sala. Mas mais do que isso, ela era linda. Seu cabelo havia se tornado branco prateado. Sua pele brilhava como luar e padrões de luz traçavam sob sua pele como tatuagens vivas. É isso que você está se tornando, disse ele. Não monstro, não abominação, algo magnífico. E se eles estiverem certos? E se eu for perigosa? Então seremos perigosos juntos. Sua certeza quebrou algo nela. A última parede que ela havia construído para conter sua luz. Ela explodiu para fora. Não em destruição, mas em pura criação. Tosse. Todas as plantas na sala explodiram em flor. Feridas curaram. Cicatrizes antigas desapareceram. Até a anciã Morphia ofegou quando dores antigas desapareceram. Pela primeira lua, Lysander respirou. Ela não está apenas se transformando. Ela está transformando tudo ao seu redor. Os olhos violeta de Sarah se abriram abruptamente, verdadeiramente abertos, e o mundo inundou com uma clareza cristalina. Ela podia ver tudo. Cada partícula de poeira, cada respiração, cada batimento cardíaco no castelo. Mas mais do que isso, ela podia ver as conexões entre todos os seres vivos, fios de luz ligando cada alma. Olá, pequena estrela, disse Taryn, e sua voz carregava harmônicos que ela nunca tinha ouvido antes. Ela sentou-se, maravilhada com a facilidade com que o movimento era agora. Seu corpo parecia perfeito. Não fraco, não quebrado, mas absolutamente certo pela primeira vez em sua vida. Quanto tempo?
Perguntou ela. Depois parou. Sua voz também havia mudado, mais rica, com camadas de poder. 3 dias, disse Lysander, aproximando-se com cautela. Posso examinar você? Ela assentiu, observando com fascínio enquanto ele lançava feitiços de diagnóstico. Cada um a atingia e se refratava em luz prismática. Incrível. Seu sangue é metade luz, metade algo que eu nunca vi. Seus ossos são reforçados com luar condensado. E seu coração? Ele deu um passo para trás. Você tem 2 corações. Um bombeia sangue normal. Um circula energia pura. 2 corações. Sarah pressionou a mão em seu peito, sentindo o ritmo duplo. Um para o seu lado humano. Um para o que você se tornou. Elder Morphia disse. Você realmente é a ponte profetizada. O que significa um badalar profundo e sinistro? O que é isso? Sarah perguntou. O rosto ficou sombrio. O conselho chama. Eles convocaram uma sessão de emergência. Sobre mim? Sobre nós? Ele a ajudou a se levantar, firmando-a quando ela cambaleou em pernas recém-fortalecidas. Eles vão desafiar o acasalamento novamente. Mas a Pedra Gênesis provou que você é minha companheira. Sim. Mas agora eles sabem o que você está se tornando e estão aterrorizados. Sua mandíbula se apertou. Gavel tem espalhado medo pela corte. Metade acredita que você é nossa salvação. A outra metade pensa que você é nossa perdição. Outro badalar de sino, mais insistente. O que acontece se não formos? Eles têm a autoridade de nos exilar a ambos. Terence segurou o rosto dela gentilmente. Mas preciso que você entenda algo. O que quer que aconteça naquela sala, eu não vou deixar que eles tirem você de mim novamente. Mesmo que isso signifique guerra civil. Sarah procurou em seus olhos, vendo a verdade ali. Ele queimaria o reino antes de deixá-los separá-los. Então enfrentamos eles juntos, disse ela. Mas enquanto se preparavam para partir, o capitão Darius irrompeu pela porta, sangue escorrendo de um corte em sua testa. Sua Majestade, as câmaras inferiores, algo está errado. Os outros prisioneiros, os mantidos perto de onde encontramos a rainha, eles estão mudando. Os gritos ecoaram das profundezas como um coro de condenados. Quantos? Terren exigiu enquanto corriam pelos corredores do castelo. Sarah acompanhando o passo apesar de seu corpo ainda se ajustando. Vimos 7 que encontramos. Darius ofegou. Talvez mais. As velhas masmorras vão mais fundo do que pensávamos. Os sentidos recém-aprimorados de Sarah captaram o que os outros não podiam. Não apenas gritos de dor, mas de transformação. A mesma agonia que ela acabara de experimentar, multiplicada. Eles são conjuradores de luz, ela ofegou. Eles são todos conjuradores de luz. A cabeça de Terence se virou para ela. Isso não é possível. O último conjurador de luz morreu décadas atrás. É o que eles te disseram. Sua voz se tornou amarga, assim como eles te disseram que as masmorras estavam vazias. Eles desceram as mesmas escadas que Terren havia tomado para encontrá-la. Mas desta vez, em vez de parar em sua antiga cela, eles continuaram mais fundo. O ar ficou espesso com poder, magia de luz colidindo violentamente com a escuridão. A primeira cela que eles alcançaram continha um menino, talvez 13 anos, convulsionando no chão enquanto luz prateada jorrava de seus olhos. Ajude-o! Sarah se moveu instintivamente em direção à cela. Não! Darius agarrou seu braço. Ele atacou 3 guardas. Sua luz queima qualquer um que se aproxime. Não eu, disse Sarah suavemente. Ela se libertou e se aproximou da cela. A luz do menino, que estava crepitando selvagemente, de repente se acalmou quando ela se aproximou. Irmã, ele sussurrou com uma voz quebrada. Você é? Você é como eu? Sim, disse ela, estendendo a mão pelas grades. No momento em que suas mãos se tocaram, sua luz caótica se estabilizou, fluindo em harmonia com a dela. Qual seu nome? Cale. Eles me levaram quando eu tinha 8 anos. Disseram que meus pais estavam mortos. Disseram que eu era o último. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Mas há outros, 7 outros aqui embaixo. Podíamos nos ouvir chorando através das pedras. A raiva se acumulou no peito de Sarah, não sua própria luz gentil, mas algo mais feroz, o poder Gênesis se agitando. Mostre-me os outros, ela comandou. Na hora seguinte, eles descobriram a verdade. 8 crianças e jovens conjuradores de luz, a mais velha, talvez 25 anos, todos aprisionados nas masmorras mais profundas, todos contaram a mesma história.
família assassinada, levados quando sua luz se manifestou. Disseram que eram os últimos de sua espécie. Por que mantê-los? A voz de Taryn era mortalmente quieta enquanto eles estavam diante da última cela, onde uma garota mal mais velha que 16 anos se encolhia no canto, sua luz tremeluzindo fracamente. Por que não apenas matá-los? Elder Morphia, que os havia seguido, respondeu sombriamente. Porque o sangue de conjurador de luz é poderoso. Colhido corretamente, pode aprimorar o bane de lobo, criar armas, alimentar magia negra. Eles estavam sendo criados. A garota na cela gemeu, pressionando-se mais no canto. Olhe para mim, disse Sarah gentilmente. A garota ergueu a cabeça, revelando olhos violeta que mudaram para prata quando assustada. Você está segura agora. Eu prometo. Foi o que eles disseram quando me levaram, sussurrou a garota. Logo antes de matarem minha mãe, algo estalou em Sarah. O controle cuidadoso que ela mantivera sobre sua transformação se desfez. A luz explodiu dela. Não uma luz curativa gentil, mas algo antigo e furioso. O poder Gênesis em sua forma bruta. Todas as fechaduras na masmorra se dissolveram. Todas as correntes desmoronaram em ferrugem. Os prisioneiros conjuradores de luz tropeçaram para fora de suas celas, atraídos por ela como mariposas para a chama. Sarah, disse Taryn cuidadosamente. Ela podia ouvir o alarme em sua voz, sentir a inquietude de seu lobo através de seu vínculo. Eles torturaram crianças, disse ela, sua voz carregando harmônicos que fizeram as paredes de pedra tremerem por anos, décadas. Enquanto todos acima viviam suas vidas, essas crianças apodreciam na escuridão. Eu não sabia, mas alguém sabia. Ela se virou para encará-lo, e ele deu um passo involuntário para trás. Seus olhos eram pura luz agora, sem íris ou pupila visível. Seu pai sabia, o conselho sabia. Quantos outros sabiam e não disseram nada? Antes que ele pudesse responder, os sinos começaram a tocar acima. Não o chamado medido de antes, mas o toque rápido de alarme. O conselho, disse Darius, verificando o cristal de comunicação em seu cinto. Eles selaram a sala do trono. Eles estão votando em seu rosto ficou pálido. Eles estão votando se devem executar todos os conjuradores de luz como ameaças ao reino. Incluindo eu? Sarah perguntou, embora ela já soubesse a resposta. Especialmente você. Eles a chamam de rainha corrompida. Eles dizem que sua influência causou a Pedra Gênesis. Que você está espalhando uma praga de luz pelo castelo. Os jovens conjuradores de luz se aproximaram de Sarah, buscando proteção. Ela podia sentir seu terror, sua esperança desesperada de que ela pudesse salvá-los quando ninguém mais o fez. Leve-os para um lugar seguro, disse ela para a enfermaria. Seus aposentos particulares, em qualquer lugar menos aqui. O que você vai fazer? Ela encontrou os olhos dele. E pela primeira vez desde sua transformação, ela o deixou ver toda a extensão do que ela se tornara. Não apenas curada, não apenas transformada, mas renascida como algo que poderia se opor à escuridão que torturou inocentes por gerações. Eu vou para a sala do trono. Sarah, não. Se você confrontar o conselho agora, enquanto seu poder está instável, meu poder não está instável, disse ela calmamente. Está zangado. Há uma diferença. Ela começou em direção às escadas, mas Taryn a pegou pelo braço. Através de seu vínculo, ela sentiu seu medo, não dela, mas por ela. Você pode morrer, disse ele. Eu morri no momento em que me colocaram nas correntes há 6 anos. Tudo desde então tem sido ressurreição. Limpa a garganta. Ela tocou o rosto dele gentilmente, seus dedos traçados de luz deixando breves padrões em sua pele. Confie em mim como confiei em você. Ele procurou em seus olhos por um longo momento, então assentiu. Darius, leve os jovens para a enfermaria. Coloque nossos guardas mais confiáveis. Ninguém mais entra. Sim, Sua Majestade. Enquanto o capitão começava a organizar os prisioneiros resgatados, Taryn pegou a mão de Sarah. Se você vai confrontar o conselho, você não vai sozinha. Eles vão te usar contra mim. Ameaçar seu trono, sua posição. Deixe-os tentar. Seus olhos brilharam em ouro. Seu lobo se levantando para igualar sua luz. Eles querem saber o que acontece quando lobo e luz se unem. Vamos mostrar a eles. Juntos, eles ascenderam das masmorras, o poder crepitando entre eles como um raio. Atrás deles, 8 jovens conjuradores de luz observavam com esperança desesperada. Acima deles, o conselho esperava com armas em punho, e em algum lugar, entre a Pedra Gênesis, pulsava com antecipação, sabendo limpa a garganta, que o acerto de contas que estava se formando há 6 anos finalmente havia chegado.
As portas da sala do trono estavam trancadas por dentro. Mas Sara simplesmente colocou a palma da mão na madeira antiga e empurrou. As portas não abriram. Elas se desintegraram, desmoronando em cinzas que giravam ao redor dela e deles quando entraram. O conselho formou um círculo, armas impregnadas com bem de lobo em punho. Em seu centro estava Gávil, segurando um cristal negro que pulsava com energia malévola. A pedra do vazio. Elder Morphia ofegou por trás deles. Ela consome luz. Eles devem tê-la guardado. Abaixem as armas, Sua Majestade, disse Gávil friamente. Esta criatura a corrompeu. Ainda podemos salvá-la se você se afastar agora. Corrompida? A risada foi sombria. Ela abriu meus olhos. Quer contar a ele, Gávil, ou devo eu? A mandíbula do alto conselheiro se apertou. Não sei que mentiras você encheu sua cabeça. As masmorras, disse Sara, sua voz ecoando em cada canto da sala. 8 crianças em correntes, torturadas, colhidas. Por quanto tempo, Gávil? Murmúrios percorreram os nobres reunidos. Nem todos eles, Sara percebeu, sabiam. Sacrifícios necessários, disse Gávil. Seu sangue nos ajudou a criar armas contra nossos inimigos. Seu sofrimento protegeu o reino. Crianças, rosnou ele. Você torturou crianças. Crianças conjuradoras de luz, abominações como ela. Gávil ergueu a pedra do vazio mais alto. Mas podemos acabar com essa praga agora. A pedra consumirá cada vestígio de luz no reino. Incluindo a pedra Gênesis? Elder Morphia perguntou bruscamente. O símbolo de unidade que vocês celebraram há 3 dias. Gávil hesitou. E naquele momento Sara entendeu. Você tem medo, disse ela, dando um passo à frente. Vários guardas ergueram suas armas, mas ela os ignorou. Você está apavorado que, se luz e lobo puderem coexistir, se pudermos criar em vez de destruir, então tudo que você construiu sobre o ódio se torna sem sentido. Silêncio. Gávil ativou a pedra do vazio. Tentáculos negros dispararam em direção a Sara, buscando sua luz. Ela não se moveu, não vacilou, apenas deixou que viessem. A escuridão tocou sua pele e se estilhaçou como vidro contra aço. Inacreditável, ofegou alguém. Não, disse Sara, seus corações duplos batendo em ritmo perfeito. Inevitável. Ela ergueu a mão e a luz floresceu. Não a prata gentil de antes, mas algo novo. Prata entrelaçada com ouro, luz casada com sombra. Poder Gênesis em sua forma mais verdadeira. A pedra do vazio começou a rachar. Você se esquece, continuou ela, caminhando firmemente em direção a Gávil, enquanto ele recuava. Eu passei 6 anos em escuridão absoluta. 6 anos aprendendo que a luz não vem de fora, ela vem de dentro. Seu vazio não me assusta. Eu vivi nele. A pedra se estilhaçou, sua destruição fazendo vários membros do conselho caírem de joelhos. Agora, a voz de Terran ressoou. Enquanto temos sua atenção, vamos discutir as crianças nas masmorras e os livros de contabilidade que o capitão Darius encontrou em seu estudo particular, Gávil, aqueles que detalham exatamente quanto ouro você ganhou vendendo sangue de conjurador de luz para nossos inimigos. Ofegos ecoaram pela sala. Até os apoiadores de Gávil se afastaram dele. Mentiras, rosnou Gávil, mas seu cheiro havia mudado. Medo molhado, amargo e acre. A verdade, disse uma nova voz da porta. Todos se viraram para ver Cale, o menino conjurador de luz de 13 anos, em pé com os outros 7 prisioneiros resgatados. Eles deveriam estar na enfermaria, mas vieram de qualquer forma, atraídos pelo confronto que determinaria o seu destino. Lembro-me de ti, disse Cale, apontando para Gávil. Estiveste lá quando me levaram. Disseste aos meus pais que eu morri no incêndio. Depois vendeste o meu sangue ao clã Carmesim para os seus esforços de guerra. E eu, a rapariga de 16 anos, deu um passo em frente. Tu colheste as minhas lágrimas para veneno. Disseste que eram especialmente potentes quando chorava pela minha mãe. Um a um, eles falaram, os seus testemunhos pintando um quadro de horror sistemático que estivera escondido sob o castelo durante décadas. Chega! Gávil puxou uma lâmina das suas vestes. Não era uma espada espanhola, mas algo pior. O metal brilhava com um verde doentio, revestido de sangue de conjurador concentrado, corrompido por magia negra. Ele avançou, não para Sara, mas para Terran. O tempo abrandou. Sara viu a trajetória. Viu os olhos do seu companheiro arregalarem-se. Viu a morte a aproximar-se numa lâmina envenenada. Ela não pensou. Simplesmente moveu-se. A lâmina perfurou o seu peito, deslizando entre as suas costelas com precisão cirúrgica.
mas em vez de dor, sentiu completude. Não! Terran rugiu, abalando o castelo. Sarah olhou para a lâmina que sobressaía do seu peito, depois para o rosto chocado de Gavel. Falhaste, disse ela suavemente. Atingi o teu coração, o meu coração humano. Ela puxou a lâmina para fora. Nenhum sangue a seguir a sua saída. A ferida selou-se instantaneamente, o seu sistema de duplo coração a compensar. Mas eu tenho outro agora, um presente da transformação que me obrigaste a suportar. Luz explodiu da ferida. Poder puro e sem diluição de Gênese. Atingiu Gavel, e por um momento ele brilhou como uma estrela. Então ele começou a mudar. Não a morrer, a transformar-se. As suas feições de lobo suavizaram-se, mudaram e tornaram-se algo intermédio. Quando a luz desvaneceu, ele ficou ali, a parecer perdido. Os seus lados lobo e humano já não em guerra, mas fundidos em algo novo. O que me fizeste? Sussurrou ele. Dei-te o que mais temias, respondeu Sarah. Compreensão. Agora podes senti-los, não podes? Cada conjurador de luz que magoaste, cada criança que torturaste. A dor deles faz agora parte de ti. Gabriel caiu de joelhos, a soluçar. O peso dos seus crimes caiu sobre ele com as suas novas habilidades empáticas. Por toda a sala, armas caíram no chão. Os restantes membros do conselho ajoelharam-se, não em submissão, mas em admiração. A ponte, disse a anciã Morfia no silêncio. Ela é realmente a ponte, não apenas entre a luz e o lobo, mas entre a justiça e a misericórdia. Sarah cambaleou, o exaustão finalmente a atingir o seu corpo transformado. Terran pegou-a, puxando-a contra o seu peito. Através do seu vínculo, ela sentiu o seu alívio, o seu orgulho e o seu amor avassalador. A votação, disse alguém hesitante. Ainda precisamos de votar o destino do conjurador de luz. Não, disse Terran firmemente. Precisamos de votar outra coisa, sobre se devemos abraçar o que nos estamos a tornar, um reino unido de lobo e luz, ou permanecer prisioneiros do nosso passado. A votação, quando veio, foi unânime. Até Gavil, através das suas lágrimas de remorso, levantou a mão a favor. 3 semanas tinham passado desde a votação do conselho, e o reino estava a transformar-se tão rapidamente quanto Sarah. Ela estava na torre mais alta do castelo, a observar enquanto lobos e conjuradores trabalhavam juntos no pátio lá embaixo. Kaylee estava a ensinar cachorros de lobo a ver na escuridão total usando a luz interior, enquanto lobos guerreiros mostravam aos conjuradores mais velhos técnicas de combate defensivo. Gabriel retirara-se para o mosteiro da montanha, procurando redenção através da solidão e enviando cartas diárias de desculpas às suas vítimas. Estás a remoer novamente, disse Terran, aproximando-se por trás e envolvendo-a pela cintura. Não estou a remoer. Pensando, ela encostou-se ao seu peito. É demasiado fácil, demasiado silencioso. A aceitação do conselho, a transformação de Gavel, algo está errado. Através do seu vínculo, ela sentiu a sua inquietação a corresponder à sua. Tu também sentes isso? Uma calma antes de um grito agudo perfurar o ar. Não humano, não lobo, mas algo totalmente diferente. O duplo coração de Sarah gaguejou enquanto o reconhecimento a inundava. Não, respirou ela. Eles deviam estar extintos. O que devia estar extinto? Outro grito mais próximo. Então sombras começaram a fluir sobre o sol. Asas maciças a bloquear a luz. Buscadores do vazio. A voz da anciã Mórfia falhou quando ela irrompeu para a torre. Os predadores sombrios dos tempos antigos. Alguém os despertou. O primeiro buscador do vazio aterrou no pátio. Uma criatura de sombra viva com asas que absorviam a luz. Olhos de escuridão pura e garras que podiam rasgar carne e espírito. Dirigiu-se diretamente para Kaylee. Sarah não pensou. Ela saltou da torre, a sua transformação a completar-se a meio da queda, não num lobo. Ela não tinha forma de lobo. Em vez disso, tornou-se algo mais, um ser de pura luz dada forma. Assás de energia prateada e dourada a espalharem-se das suas costas. Ela atingiu o buscador do vazio momentos antes de ele chegar a Kaylee. A sua forma de luz a queimar contra a sua carne sombria. Eles rolaram pelo pátio, presos num combate que era tanto físico como metafísico. Mais buscadores do vazio desceram, dezenas deles, cada um visando um conjurador de luz com precisão predatória. Protege as crianças. Soou o comando, enquanto ele mudava para a sua forma maciça de lobo, saltando para defender os jovens conjuradores de luz. Mas os buscadores do vazio continuavam a chegar, e Sarah percebeu com horror crescente
que estavam a perder. Por cada um que destruíam, apareciam mais 2. Os conjuradores de luz estavam a esgotar-se, a sua luz a diminuir a cada ataque. Para dentro do castelo, ordenou ela, a sua voz a propagar-se em ondas de poder. Todos para dentro. Enquanto recuavam, Sara viu-o. Uma figura parada na torre oposta, envolta em escuridão. Ele levantou a mão e ela reconheceu o gesto, a forma como a sombra fluía dos seus dedos. Pai, sussurrou ela, a sua forma humana a reafirmar-se em choque. Ray Marcus Nightingale, o homem que supostamente morrera quando ela tinha 16 anos, estava vivo e a comandar um exército de pesadelos. Olá, filha. A sua voz ecoou nas sombras. Vim para corrigir o meu erro. O teu erro? Abandonar-me? Deixar que me aprisionassem? A raiva cresceu no seu peito. Não. O meu erro foi deixar-te viver quando a tua luz se manifestou pela primeira vez. Mas eu era fraco então. Ainda acreditava que o amor importava mais do que a pureza. A verdade atingiu-a como um golpe físico. Tu foste quem me entregou. Tentei matar-te eu mesmo primeiro, disse ele conversacionalmente, como se discutisse o tempo. Mas a tua mãe interveio. Ela morreu a proteger-te, a tola. Então deixei que os lobos te levassem, pensando que as suas masmorras acabariam o que eu não consegui. Por quê? A palavra saiu da sua garganta. Porque és uma abominação. Luz e sombra nunca deveriam misturar-se. No entanto, de alguma forma, a tua mãe, uma conjuradora de luz pura, teve um filho com escuridão nas veias. A minha sombra. Ele afastou o capuz, revelando olhos de puro vazio. Eu sou o último rei sombra, e tu és a minha maior vergonha. A compreensão inundou Sara. A sua dupla natureza, a sua capacidade de sobreviver na escuridão. A forma como ela se transformava de forma diferente dos conjuradores de luz puros. Tudo fez sentido. É por isso que pude destruir a pedra do vazio, disse ela. Porque a escuridão não me pôde consumir. Eu sou ambos. Tu não és nenhum dos dois. Marcus rosnou. És uma corrupção de ambas as linhagens, e a tua existência permitiu isto. Ele gesticulou para o castelo onde lobos e conjuradores se escondiam juntos. Esta perversão da ordem natural. Tu queres dizer unidade? Eu quero dizer fraqueza. Sombras explodiram dele, correndo em direção a ela. Sara levantou as mãos, a luz a desabrochar para encontrar a escuridão onde colidiam. Poder de Gênese irrompeu. Nem luz nem sombra, mas algo para além de ambos. Isso não pode ser. O poder de Gênese é um mito. O poder de Gênese é evolução, disse a anciã Mórfia, aparecendo no pátio apesar do perigo. Luz e sombra já foram uma força, separadas pelo medo e pelo ódio. A tua filha é a prova viva de que podem ser reunidas. Então ela morrerá como prova de que devem permanecer separadas. Marcus libertou toda a força da sua magia sombria. Não apenas buscadores do vazio agora, mas ondas de escuridão pura que devoravam tudo o que tocavam. As muralhas do castelo começaram a desmoronar-se. Os conjuradores de luz resgatados gritaram enquanto a sua luz era drenada à força. Sara sentiu cada ataque como feridas físicas. A dor dos seus amigos ecoava através dos seus sentidos aguçados. Ela tentou revidar, mas era uma pessoa contra um exército. Luz contra um oceano de sombra. Não sou forte o suficiente. Sim, és. A voz de Taryn na sua mente, feroz e certa. Mas estás a lutar sozinha. Para de tentar ser luz ou sombra. Sê ambos. Sê tudo. Não sei como. Então deixa-me mostrar-te. Ela sentiu-o aproximar-se. Ainda em forma de lobo, mas de alguma forma mais. O poder da pedra de Gênese também o tinha mudado. Ela percebeu que ele já não era apenas lobo. Era lobo tocado pela luz. Juntos, disse ele, mudando para a forma humana ao lado dela. Ela pegou na sua mão, e o poder irrompeu entre eles. Não apenas as suas forças individuais, mas algo multiplicador. O vínculo de acasalamento, a conexão de Gênese, a unidade de opostos, tudo a combinar-se em algo que fez Marcus recuar. Isso não é possível. Lobo e luz e sombra não podem. Sara riu. O poder a percorrer as suas veias como luz estelar líquida. Pai, passei 6 anos numa masmorra a ouvir o que não posso fazer. Deixa-me mostrar-te o que é possível. Ela estendeu a mão não apenas para a sua luz, mas para a herança sombria que ele a tinha amaldiçoado. Pela primeira vez, ela abraçou plenamente ambos os lados da sua natureza. O que emergiu não foi luz nem sombra, mas algo que fez os buscadores do vazio pararem a meio do voo.
O poder do seu Criador virou-se contra eles, infundido com luz que o tornou além da sua natureza resistir. Um a um, as criaturas sombrias começaram a transformar-se, não destruídas, mas mudadas, tornando-se algo entre luz e escuridão, sombra e substância. Não. Marcos levantou as mãos para reafirmar o controlo. Mas as criaturas transformadas não obedeceram. Não podiam. Já não eram dele. Eram dela. É assim que é a unidade, disse Sara, dando um passo em frente enquanto o seu pai recuava. Não a destruição de um lado ou do outro, mas a evolução de ambos para algo maior. Tu és ingênua. O mundo não está pronto. Então nós vamos prepará-lo. Teren ficou ao lado dela, a sua presença sólida como a pedra da montanha. Começando aqui. Começando agora. Marcos olhou entre eles, a sua filha a brilhar com poder transcendente. O rei lobo que a reclamara. Os buscadores do vazio transformados agora a circular protetoramente à volta das crianças conjuradoras. Tu és a minha maior vergonha, disse ele, a sua voz a falhar, depois mais calma. E a minha maior conquista. A tua mãe ficaria orgulhosa da tua força, mesmo que eu a amaldiçoe. Eu perdoo-te, disse Sara simplesmente. Ele congelou a meio da retirada. O quê? Por me teres abandonado pela mãe. Eu perdoo-te. Lágrimas de luz traçaram o seu rosto porque segurar essa escuridão apenas alimenta o vazio que serves. E eu escolho a luz. Eu escolho a sombra. Eu escolho tudo. Por um momento, apenas um momento, ela viu algo cintilar nos seus olhos de vazio. Arrependimento. Dor. Esperança. Talvez. Sussurrou ele. Talvez o mundo esteja pronto, afinal. Então ele desapareceu, dissolvendo-se em sombras. Mas ela podia senti-lo. Ele não fugira. Ele simplesmente soltara. Liberara o seu controlo sobre a escuridão que o consumira por tanto tempo. Sara caiu de joelhos, a exaustão a dominá-la. A transformação, a batalha, a revelação emocional. Foi demais. Eu tenho-te, murmurou Teren, recolhendo-a nos seus braços. À volta deles, o reino começou a emergir da sua escondida. Lobos e conjuradores de luz unidos contra um inimigo comum, vitoriosos através da cooperação. Os buscadores do vazio transformados empoleiravam-se pacificamente nas muralhas do castelo. Já não predadores, mas guardiões. Acabou? Perguntou Kayle, aproximando-se hesitantemente. Sara olhou para o rapaz, depois para a pedra de Gênese, pulsando com novos padrões de poder, luz e sombra entrelaçados. Não, disse ela suavemente. Mas a parte mais difícil é... Qual é a parte mais difícil? Ela sorriu exausta, mas genuína. Escolher confiar. Escolher perdoar. Escolher tornar-se mais do que o que os outros dizem que devemos ser. Enquanto Theron a carregava para dentro, Sara sentiu a energia do reino a mudar. Não apenas a aceitar a união de lobo e luz, mas a abraçar a integração da sombra também. A ponte fora construída, agora vinha a tarefa mais difícil: convencer o resto do mundo a atravessá-la. 3 meses depois, o casamento aconteceu ao amanhecer, quando a luz e a sombra dançavam juntas em perfeito equilíbrio. Sara estava em frente à pedra da Gênese, vestindo um vestido que parecia tecido de luz estelar e sombra. Ao seu lado, ele usava a tradicional regalia de rei Alfa, modificada com fios de luz prateada e sombra a percorrer o tecido. Aceitas este laço? Perguntou a anciã Mórfia, embora a pergunta fosse meramente formalidade. Aceito, disseram em uníssono. A pedra da Gênese pulsou, e por um momento, todos os presentes, lobos, lançadores de luz e os novos seres sombreados, viram a verdade. Fios de energia a ligar todas as coisas vivas, uma teia de unidade que sempre existira. Enquanto Theron beijava a sua noiva, o sol ergueu-se completamente, mas Sara manteve os olhos abertos, observando como a luz e a sombra dançavam juntas no novo amanhecer. O verdadeiro desafio estava apenas a começar, mas, por agora, com os braços dos seus companheiros em volta dela e o seu povo a celebrar, Sara permitiu-se acreditar no impossível. Ela era a ponte, a primeira de algo novo, e estava finalmente completa. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Eu realmente aprecio cada momento que vocês passaram aqui comigo. No momento, estamos rumo ao nosso primeiro marco. 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês de alguma forma, por favor, me apoiem clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma motivação enorme para eu continuar trabalhando e criando mais histórias valiosas para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.